Poderiam estar descansando, poderiam estar, Senhor, no conforto dos seus lares. Mas estão aqui, Senhor Deus. Porque eles te amam, e eles desejam caminhar contigo. Eles desejam serem aperfeiçoados, porque eles desejam ter suas vidas em conexão diretamente, constantemente contigo. Eles querem estar aqui, estão aqui, Senhor, porque eles querem ser guiados pelo Espírito Santo, como Simeão foi guiado até aquela criança. Senhor Jesus, nós queremos dizer como Paulo disse: somente a tua graça me basta. E o Senhor repetiu a isso ao nosso profeta, quando ele estava preocupado, Senhor, e olhando para aquele grande templo de Filigrã, e ele estava ali dizendo: Senhor, tenho feito tanto por tua causa, mas eu às vezes não tenho nem onde colocar o povo para que eles possam ter um bom lugar para ouvir tua palavra. Mas ele ouviu uma voz que disse: a minha graça te basta. Senhor, nesta manhã estamos confiando nessa mesma graça. Estamos confiando que essa graça também tem nos alcançado. É ela que tem, Senhor Deus, colocado nós nesse lugar, Deus, no lugar de segurança, no lugares celestiais em Cristo Jesus. Te damos graça por tudo e te agradecemos pela eleição, como nosso irmão orou aqui. Te agradecemos pelo Senhor ter nos salvado. Damos a missão nesta manhã. Estou esperando em ti, Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é grande. Eu confio na tua rica misericórdia. Eu confio que o Senhor pode fazer em favor do teu povo, em favor daqueles que têm necessidade. Supra todas as nossas necessidades, desde o pequeno até o maior. Que ninguém saia daqui, Senhor, necessitado, mas que todos possam sair daqui nesta manhã, Pai, com suas almas. Ó Deus, como dizendo aqueles dois discípulos do caminho de Emaús: porventura o Senhor não nos visitou? O Senhor não esteve conosco? Grande és tu, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia a todos. Amém. Creio que ninguém está cansado, certo? Todos estão bem? Amém. Louvado seja Deus. É bom ouvir isso de vocês. Sou grato a Deus por estar conosco, o filho Jean, também minha nora, e também está ali o Levi Samuel, está Levi. Mas é uma criança abençoada. Amém. Quero que vocês fiquem um pouquinho com ele para vocês verem o quanto essa criança ela é tão meiga. Amém. Ela é meiga. Como também, como eu tenho dito, que quando a gente ora, Deus responde. Amém. A oração. E Deus tem feito isso por nós. Amém. Graças a Deus. Amém. Então está ali com saúde, ele veio nos ver. Estamos felizes nesta manhã. Amém. Graças a Deus. E creio que nós vamos sair daqui abençoados. Amém. Cada um de vocês. E também eu vejo ali o Abraão, né, Abraão? Que está lindo o moço, Abraão. De onde está a Sara? O Abraão está sozinho hoje. A Sara não veio. A Sara ficou atrás da Teuda, né? Mas tudo bem, graças a Deus. O Abraão é filho do irmão Armando, a irmã Geni. E são cristãos e servem a Deus. Amém. Então, tudo bem, graças a Deus, com vocês, irmão Jorge. Irmão Miguel, voltou bem, irmão Miguel? Está meio bronzeado, né? É.
mas pegou uma praia, pegou um bronze, já está bem. Isso aí, graças a Deus. E eu quero ler com vocês as escrituras que se encontram em 1 Samuel, capítulo 13. E eu quero falar nesta manhã, dar um pequeno título para a minha mensagem, que se chamará O Homem Segundo o Meu Coração. 1 Samuel capítulo 13, vamos ler o versículo 14. Como é bom a gente ler a Bíblia e saber que Deus, Ele criou todas as coisas. Amém. Pela sua obra, a obra das suas mãos. Amém. E ele achou magnífico o seu trabalho. Quando você olha para a natureza, você olha para o sol, você olha para as estrelas, você olha para os montes, você vê a grandeza de Deus. Amém. Mas eu creio que quando Deus fez o homem, ele se maravilhou. É verdade. Porque ele colocou dentro dele o seu espírito. E Deus vive dentro do homem. Amém. Então, ele diz assim: porém, agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor te ordenou. O que o Senhor te ordenou, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aí Deus tinha tirado o reino de Saul e tinha dado nas mãos de Davi. Então ele disse: por tudo quanto tu não guardaste os meus mandamentos, a minha ordenança, eu coloquei nas mãos de alguém que é segundo o meu coração. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Podei-vos assentar. Então, é nisso que eu quero falar um pouquinho para vocês. E, antes disso, eu quero também parabenizar as crianças, a professorinha, que ontem tiveram mais uma escolinha, e olha lá o que ela ensinou para as crianças. Ela ensinou sobre o significado de cada ofício na igreja. Então, que as crianças elas devem crescer conhecendo cada ofício. Ofício do pastor, ofício do diácono, do líder de cântico e também do evangelista. Então, elas devem conhecer cada ofício de cada um desses homens que cooperam, que fazem a igreja se estabelecer. E eu estava ouvindo esse hino, agora, o último que foi cantado. Eu creio que vai ser tirada a cópia, porque senão não consegue acompanhar isso. Creio que os irmãos já estão se empenhando, né? Mas ele dá uma preliminar, assim, para mais ou menos você já ir gravando. Mas é muito bom. Eu estava ali vendo, e eu sou um pentecostal, eu gosto do avivamento, eu gosto de um bom barulho. E o profeta disse que se você não gostar de barulho aqui, você não vai se dar bem lá do outro lado. Você vai se sentir mal. Mas então é bom você ir acostumando aqui para chegar lá e você não ter assim um mal-estar gastronômico, espiritual, porque o barulho vai ser grande. Amém. O barulho vai ser grande, porque você já imaginou ali milhares e milhares de crentes de todas as eras cantando numa só voz. Amém. Então será um grande barulho e eu vou estar ali
no meio desse panorama. Amém. Quando eu estava cantando ali, eu me desculpa, irmão, mas me deu vontade de dar umas cambalhotas. Me deu vontade de correr e saltar e dar umas cambalhotas, porque Amém. eu comecei a pensar nisso que eu vou falar nesta manhã, sobre Davi, o homem segundo o meu coração. Sabe por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era esse tipo de crente, ele era esse tipo de cristão. E Davi, quando ele viu a arca do concerto vindo para Israel, e aquilo representava a palavra de Deus. E um cristão, quando ele vê a palavra de Deus vindo do púlpito diretamente para o seu coração, que é a palavra de Deus, que é a mensagem que veio direto do céu para nós. Amém. Como a sexta-feira eu falava aqui do maná, que a palavra é o maná. Para você comer essa palavra, você precisa entrar dentro do lugar santíssimo. Você precisa entrar véu adentro. E quando nós entramos véu adentro, e nós entramos no espírito da pregação, no espírito dos hinos que são cantados, então nós começamos a comer. E Davi estava naquela expectativa de que a arca tinha sido liberada. Os filisteus liberaram a arca para ela vir de volta para a casa do Senhor. Então Davi, quando ele olhou pela janela, ele viu a arca vindo. Oh, irmãos, como Deus se agradou tanto. Amém. Por isso que Deus olhou para Davi e disse: mas eu não tenho como não chamar esse homem o homem segundo o meu coração. É verdade. Entende? Porque alguém que se alegra ao ouvir a palavra de Deus, quando alguém se alegra ver a palavra de Deus sendo manifestada, o Espírito de Deus sendo manifestado, a coluna de fogo passeando no meio do povo e chamando os eleitos para uma aproximação de Deus, para uma conversão a Deus, então, irmãos, Deus se alegra. Amém. Deus chama aquele homem segundo o meu coração. Amém. E ele chamou então Davi. Davi olhou na janela, ele viu aqueles levitas trazendo a arca. Davi desceu as escadarias com uma pressa, com maior pressa, e ali estava a sua esposa, olhou e não se agradou daquilo, mas ele não estava nem se importando com sua esposa, com quem estava olhando para ele. Davi foi correndo, e a Bíblia diz que ele saltava, ele dava cambalhotas. Aleluia. E Davi exaltava o Deus. Amém. Porque Davi sabia o quanto aquilo representava para Israel. O quanto aquilo representava. E nós, irmãos, sabemos o quanto esta salvação representa para nós. Amém. O quanto servir a Deus representa para nós. O quanto o Espírito Santo, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos, é a voz de Deus para nós aqui na terra. O quanto ela representa para nós a vida eterna, uma vida de eternidade. Irmãos, então nós não podemos ficar quietos. Isso não faz a gente ficar calado dentro da igreja. Isso não faz nós, irmãos, ficarmos ali simplesmente como um mero espectador. Mas não, irmãos, isso nos faz nós soltar e adorar o nosso Deus verdadeiramente. Porque Ele é o mesmo que estava lá em Israel, é o mesmo que está conosco hoje. É o mesmo Deus. Então, veja bem, Davi tinha motivo suficiente para adorar esse Deus. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, então, Deus não teve nenhuma dificuldade, Deus não teve nenhum receio de dizer, olhar para Davi e dizer, homem segundo o meu coração. Amém. E você veja aqui, irmãos, que Deus, Ele sabe em quem e onde Ele coloca o seu Espírito. Deus sabe aonde Ele coloca a sua riqueza, que é a sua palavra, o seu tesouro, o melhor que Ele tem para o bem-estar espiritual de cada um de nós.
Então Davi foi escolhido. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero ler com vocês em 2 Samuel, capítulo 24, ou vou ler aqui o capítulo 18 de 1 Samuel, primeiro versículo 14. Nós vamos indo devagarzinho, para nós podermos entender aqui por que Deus escolheu chamar Davi segundo o homem segundo o meu coração. Amém. Aqui, ó, 1 Samuel 18, versículo 14, ele disse assim: e Davi se conduziu com prudência em todos os seus caminhos. Você veja, irmãos, é necessário ter prudência. E Davi, ele era prudente em todo o seu caminho. Deus observava os passos de Davi, e ele era prudente em seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha só, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, irmãos, nós precisamos ter prudência em nos conduzir com prudência, porque nós temos alguém nos observando. Saul estava observando que Davi andava prudentemente diante de Deus. Então viu Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Davi se conduzia com prudência, diligentemente. Davi sabia quem ele estava servindo. Amém. Veja bem, irmãos. Mas Davi, irmãos, você diz assim, mas ele não tinha problemas? Ele tinha problemas, como eu e você. Davi teve seus altos e baixos, irmão Felipe, como eu e você temos. Mas Davi sabia em quem ele estava confiando. Amém. Em quem ele estava servindo. Veja, Davi, ele tinha os seus dias de vales, mas ele tinha seus dias de montanhas. Amém. Foi assim a vida de Davi. Ele teve seus vales, mas teve suas montanhas. Davi, ele era um homem que ele teve seus dias de alegria, mas teve seus dias de tristeza. Davi teve sua alegria quando ele derrubou Golias, mas ele teve seu dia de tristeza quando ele foi destronado do seu trono pelo seu próprio filho. Você veja, então, irmãos, nós temos a nossa vida, ela tem seus vales, mas Deus tem suas montanhas também. E nós precisamos entender isso, que Deus ele leva nós até as montanhas, mas Ele leva nós até o vale, para Ele provar se nós estamos diligentemente, prudentemente com Ele. Amém. É isso que Deus faz conosco. E é isso que Ele fez com Davi. Davi, ele teve seus dias de glória, mas ele teve também seus dias de derrotas, de fracassos, de decepções. Ele teve que chorar amargamente, mas ele teve seus dias também que ele sorriu. Não é certo? Amém. Então veja, irmãos, essa é a vida de um cristão. Ela tem seus dias de glória, mas elas têm também seus dias em que ela tem que parar um pouco e dizer, e pensar: Senhor, Tu tens me abandonado ou o Senhor está comigo? O nosso profeta teve seus dias de glória, mas ele teve também seus dias de abandono. Ele também teve seus dias, irmãos, de tristeza e de solidão. Assim é a vida de cada um de nós. Nós temos nossas vidas de vitória, mas também temos nossas vidas de tristeza e solidão. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sabia que Deus era com ele. Porque aqui, nós lemos aqui em 1 Samuel 18, 14, e Davi se conduzia prudentemente em seus caminhos, e o Senhor era com ele.
Amém. Você precisa entender isso nesta manhã, que mesmo você, às vezes, irmão, na beira do caminho, prostrado, mas Deus é contigo. Amém. Deus é contigo. E o Senhor era com ele. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. E nós vamos ler aqui, irmãos, no livro de Salmo, capítulo 51. Vamos ler. Salmos 51. Olha aqui. Você vai agora regozijar, porque Davi foi chamado o homem segundo o meu coração. E eu creio que nesta manhã todos nós gostaríamos de ouvir isso de Deus. Amém. Homem segundo o meu coração. Aleluia. Mulher segundo o meu coração. Amém. Jovem segundo o meu coração. Amém. Deus tem desejo de fazer isso. Olha só, irmãos, o que Davi disse. No 51, vamos ler do verso 10 em diante, que diz assim. Ele diz assim, olha só: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha, irmão, a oração que Davi fez. Como que Deus não ia amar um homem como Davi? E pôr nele o seu espírito. Olha só, ele orando assim, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o que nós precisamos. Amém. Verdade. Irmãos, o que nós precisamos é ter um coração puro, um coração, irmão, sem malícia, um coração sem maldade, um coração, irmãos, o que é um coração puro que Davi pediu a Deus? Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração que sabe somente a palavra amar. Cria em mim um coração puro, quer dizer, que não haja nada que não seja da tua vontade. Amém. Nada no meu coração que não seja, Senhor, aquilo que o Senhor propôs para mim, planejou para mim, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Amém. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Amém. Glória. Irmãos, ter um espírito reto. Veja só que coisa, irmãos, ter um espírito reto é ter o espírito de Cristo. Amém. Irmãos, o irmão Branham disse: eu preferia ter um espírito reto do que uma doutrina certa. É melhor ter o espírito certo, o espírito reto. E foi isso que Davi pediu para Deus. Porque se você tem um espírito reto, você tem um espírito de Deus em você, Deus tratará contigo, Deus estará contigo. Amém. Precisa-se ter um espírito reto. Então Davi pediu isso. Olha só, irmão, no verso 11: não me lances fora da tua presença. Oh, irmãos, porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. Amém. E veja aqui, Davi vivia constantemente na presença de Deus. E ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ah, irmãos, agora a coisa ficou mais profunda um pouquinho. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não viveu nos dias do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, veio depois da morte de Cristo. Mas Davi estava anunciando o Espírito Santo. E Davi tinha o Espírito Santo dentro dele. Amém. Antes de vir o Espírito Santo, Davi sabia o que era o Espírito Santo. Aleluia. O que era sentir o Espírito Santo. O que era ter o Espírito Santo. Porque ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oh, irmãos, que coisa é essa? Um homem que não, o Espírito Santo ainda não tinha vindo e ele já tinha o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo já existia para ele falar isso, para sair isso dos seus lábios. Veja, irmãos, é porque ele conhecia o Espírito Santo. E se você conhece o Espírito Santo, você vai saber de quem você está falando. Você vai saber as palavras que você está dizendo a respeito disso. E Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, Davi sabia que o Espírito Santo era tudo que ele tinha. E se saísse dele, ele perderia tudo. Ele perderia tudo. Mas era o que ele tinha de valor dentro dele. Amém. E é o que nós temos de valor dentro de nós hoje é o Espírito Santo. Amém. Irmãos, para você andar reto nos caminhos de Deus, você precisa do Espírito Santo. Para você andar em retidão na palavra hoje, você precisa do Espírito Santo. Para você temer a Deus, você precisa do Espírito Santo. Porque senão você vai sair ali, irmão, e você vai pecar, você vai errar, você vai trair, você vai cobiçar, se você não andar com o espírito reto diante de Deus. Então você precisa ter um espírito reto para você poder fazer o que é certo, o que é correto diante de Deus. Porque sem o Espírito Santo, nós vamos, irmãos, retroceder ao invés de nós avançar. Nós vamos diminuir ao invés de nós caminhar e crescer com Deus. Amém? Amém. Então veja vocês, irmãos, que coisa gloriosa é isso. Veja, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ó, irmão, se você perdeu o gozo da salvação, Davi não perdeu a salvação, ele perdeu o gozo da salvação. E nesse dia muitos cristãos, eu falo de cristãos, muitos cristãos da mensagem hoje têm perdido o gozo da salvação. E o que é perder o gozo da salvação? É você não sentir mais a presença de Deus na tua vida. É você não sentir mais a necessidade de você estar num culto e ir adorar a Deus. Você não tem mais aquela consciência de que Deus disse em primeiro lugar o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas. Então hoje há muitos crentes que perderam o gozo da salvação porque se esqueceram que Deus é em primeiro lugar, que Deus está na frente da sua família, que Deus está na frente dos seus bens, que Deus está na frente de todas as outras coisas, do seu trabalho e tudo mais. Mas Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Então ele não sente mais aquela necessidade de estar ali num culto e apreciar a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus, apreciar os cânticos, apreciar a palavra, apreciar a pregação, apreciar tudo que envolve Deus na sua vida. Então ele perdeu o gozo da salvação quando ele não sente mais isso. Então Davi tinha perdido isso. Ele perdeu, mas ele não perdeu a salvação, ele perdeu o gozo da salvação. E ele pediu que Deus devolvesse para ele. Devolve-me o gozo da minha salvação. Veja só, irmão, que ele disse da minha salvação, porque ele não tinha se tornado um perdido, ele estava ainda se mantendo salvo. Quantos hoje, irmãos, estão se mantendo salvos, mas eles perderam a alegria? Alegria de servir a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: existe uma alegria dentro de um cristão. Amém. Existe uma alegria dentro do eleito de servir a Deus. Amém. Ele não serve a Deus por obrigação, ele não serve a Deus porque o pai e a mãe são crentes, são da mensagem. Não, ele serve a Deus porque existe uma alegria invade a sua alma. Há uma corrente de águas vivas que flui do seu
seu ventre. Verdade. Há uma fonte que jorra dentro dele para a vida eterna. Então ele tem uma alegria interior, irmãos, que demonstra por fora no seu exterior. Então veja, irmãos, não é que você, que aquele irmão, aquela irmã perdeu a salvação. Não que ele irá para o inferno e Deus o lançará lá. Não, é que ele perdeu a alegria, o gozo. O que é gozo, irmão? Gozo é alegria, é prazer, é você ter sentido, você ter sentimento. Veja, você tem sentimento que Deus um dia te salvou. Você olha para dentro de você e você diz: eu não era nada, eu nunca fui nada e continuo não sendo nada, mas a misericórdia dele me alcançou. Aleluia. Amém. Mas todavia eu estou em suas mãos. Amém. Todavia Deus tem estado comigo. Todavia Deus tem estado na minha vida. Então você veja bem, irmãos, não é simplesmente você olhar e reconhecer que você não era nada, mas Deus continua conosco. Amém. Deus continua comigo e contigo. Então isso é um reconhecimento. Isso é, irmão, você valorizar a tua salvação. Amém. Não é verdade? Amém. Então veja, irmãos, Davi constantemente ele vivia uma vida que Deus olhava para ele e dizia: não tem como eu não colocar o meu coração nele. E nesse dia, irmãos, Deus tem filhos e filhas, o qual ele tem colocado o seu coração e tem confiado nele. Amém. Você precisa, irmãos, confiar em Deus como Davi confiava. Amém. É verdade. Você veja, ele não chegou aonde ele chegou, irmãos, foi de uma hora para outra. Não, Davi teve suas lutas, ele teve suas provas, ele teve suas decepções, mas ele chegou lá no lugar que ele foi colocado, é porque Deus queria que ele estivesse lá. Amém. Irmãos, aqui você vai passar tribulações, nós vamos passar perseguições, nós vamos passar todo tipo de problemas, mas Deus nos colocará lá ao lado dele. Amém. Você vê, você é a rainha, você sentará um dia do lado do rei. Amém. Veja, não importa o quão fraco você é aqui, não importa o quão problemático você é aqui. O importante é que você não sai do caminho. Amém. Mesmo que o irmão Rara disse, mesmo que Deus diga para mim, ó, você vai para o inferno, eu te lançarei lá nas trevas. Ele disse, mas mesmo de lá, eu continuarei amando a ele. Amém. Irmão, o segredo da coisa é não desistir. É verdade. O segredo é você nunca desistir. Amém. Amém. Nunca desistir. Você pode ter o que você tiver. Pode alguém dizer, aquele irmão lá, ele é um dos piores da igreja. Mas o importante é que abriu as portas do tabernáculo, você sabe. Amém. Não importa o que aconteça. Mas 10.000 estão caindo ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas tu não está sendo atingido. Amém. É verdade. Veja, irmãos, aí as pessoas vão olhar e vão dizer, mas aquele lá, os muros estão caindo ao redor dele. Você viu o que aconteceu com ele, com a família dele agora há poucos dias? Veja o que aconteceu, de tudo de mal está acontecendo, mas mesmo assim, ele está ali. Ele dobra o seu joelho e diz, Jesus, eu não posso, mas tu podes. Mesmo, irmão, sem reação, sem força. Por quê? Porque ele tem se tornado um Sansão nas mãos dos filisteus. Mas Deus, irmão, na última hora, ele olhou para Sansão e disse, não. Ele disse para os filisteus, vocês não vão triunfar sobre a minha obra. Aleluia. Irmãos, o diabo não vai triunfar
irmão, de colocar sua mão. Ele não tem direito, irmão, de fazer o templo cair sobre o seu filho. Veja, pode ter caído, mas no final ele será glorioso. Irmão, o final de Sansão foi mais glorioso do que o começo. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem final de muitos irmãos que vai ser mais glorioso do que o começo. Amém. Vai ser mais glorioso do que o começo. É verdade. Não é certo? Amém. Veja, irmãos, que o final de Davi, da história de Davi, foi mais glorioso do que o começo. E nós, irmãos, estamos hoje contando a nossa história aqui nesta vida. Amém. Cada um de nós está contando a nossa história. Mas o que nos interessa é nós saber se nós somos chamados segundo o coração de Deus. É verdade. Aí você diz assim: pastor, mas como que eu posso ser chamado homem segundo o coração de Deus, se eu ainda sou um brigão, pastor? Se eu ainda não posso ouvir nada que eu tenho que discutir? Se ainda eu não consigo dominar os meus sentidos, eles ainda me dominam, como que eu vou ser um homem segundo o coração de Deus? E eu pergunto isso para mim também, irmão. Como que eu vou ser um homem segundo o coração de Deus, se eu tenho ovelhas para apacentar? E às vezes, irmãos, a gente tem deixado lobos entrar, ursos entrarem e tentar devorar aquela ovelha. Davi, ele era um pastor de ovelha. O irmão Brana disse que ele não cheirava perfume francês, boticário. Ele não cheirava perfume, mas ele cheirava ovelha. Verdade. Você veja quando lhe chamaram Davi para consagrá-lo rei. Veja só, e o seu pai Jessé estava ali. E o rei e o profeta Samuel chegou ali, e eles começaram, chamaram um. Aí eles disseram: é esse. Daí passou, Deus dizia para Samuel: deixa passar. E foram passando. Aí chegou Samuel com a botija cheia de azeite para consagrar o rei. E Davi estava onde? Estava ali com eles? Não, Davi estava pastoreando as ovelhas. Aleluia. Ele estava lá no pasto. Era lá que Deus tinha colocado ele. Era lá que Deus queria que ele estivesse. Irmão, é na igreja que Deus quer que você esteja. Verdade. É na mensagem, é na palavra que Deus quer que você esteja. Você veja, você precisa estar no tempo certo, no lugar certo. É verdade. Não é o que você escolhe, é o que Deus escolhe. Amém. Não é o que Davi tinha escolhido, era o que Deus tinha escolhido. É verdade. Eles olhavam e diziam assim: esse é melhor, esse aqui é ideal para ser rei. Mas aos olhos de Deus não era ideal. Podia ser forte, podia ser robusto, podia ser bonito, podia ser tudo, mas não era o que Deus queria. Veja, irmãos, e aqui estava então aquela. Mas quando eles trouxeram Davi e colocaram diante de Samuel, irmão, Samuel não teve nenhuma dúvida. Deus disse: é esse. E Samuel derramou o azeite da cabeça de Davi. Então você veja, irmãos, aqui está. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que saber conhecer o nosso devido lugar.
o nosso lugar. Hoje de manhã eu queria que o Jean trouxesse uma palavra para nós, mas ele disse, não, pai, não dá. Não, deixa eu assim, não, isso não é para mim. Mas é bom ir treinando, não é certo? É bom ir treinando, mas ele já ajudou na música, tá bom. Veja bem, então irmãos, nós às vezes nós reconhecemos. E Davi, ele não fez nada para chegar no trono. Foi Deus que fez tudo para ele chegar lá. Amém. Irmão, você não tem feito nada para merecer o que Deus tem te dado. Mas Deus tem te dado. Você não está fazendo nada para merecer o céu. Nós não estamos fazendo nada, pouca coisa. Quase nada. Mas Ele nos colocará lá. Amém. Veja, é Ele que fará de tudo para nós estarmos lá. É Ele que vai fazer. É verdade. Nós andar em ruas de ouro. É verdade. Veja que não é você, é Deus que vai fazer. Amém. Veja, foi Deus, irmãos, que convidou todos os filisteus para estarem no templo de Dagom reunidos ali, para matá-los, todos eles. Porque Deus queria se vingar dos seus inimigos. O irmão Brana disse assim, ó: ai daquele de um demônio que pôr um dedo num dos seus filhos, ele terá que tratar com Deus vivo. Ele disse que aquela águia estava ali, largou seus filhos ali embaixo no vale, e ela subiu lá em cima, na montanha, e ficou lá de cima, ela ficou observando. E ele disse, e elas estavam lá num grande Pentecostes. E elas corriam e davam cambalhotas e saltavam umas sobre as outras. O irmão Brana disse, eu olhando com meus binóculos, e ele disse, eu observava a águia, e ela com aquele grande olhar dela, ela observava, e ela via se não havia nenhum perigo se aproximando daqueles filhotes daquela águia. E ele disse, ai se algum coiote se aproximasse ali para apanhar uma das suas águiazinhas, aquela mãe ela desceria lá de cima com uma tremenda velocidade, com toda a força que ela tinha, e ela já resolveria o problema ali embaixo. Veja, e o irmão Brana disse, ai de um dos demônios colocar um dos seus dedos em um dos seus filhos, ele terá que tratar com uma grande águia. Irmão, então você está num porto seguro esta noite, nesta manhã. Você está na palavra, você está seguro. Se Satanás tentar se aproximar de você, colocar um dedo de enfermidade em você, no seu filho, na sua maior herança, na sua esposa, na sua família, ele terá que tratar com Deus vivo. Ele terá que tratar com Deus vivo. Por quê, irmãos? Porque ali está aquele pelo qual ele criou. E ele é dono. E você veja que Deus levou aqueles filisteus ali para dentro daquele templo, mas ele teve que levar o seu filho lá dentro. Ele teve que levar o seu filho lá para ser morto. Mas irmãos, para Deus era a mínima coisa que ele estava fazendo. Ele queria se vingar dos filisteus. Eles queriam se vingar, e Deus não permite ser zombado. E ali o Deus vivo estava sendo zombado. E veja, e Deus fez com que aqueles filisteus calassem para sempre, se calassem para sempre. E Deus um dia desses vai fazer os demônios se calarem para sempre. Quando Ele nos tirar aqui dessa terra. Então os demônios ficarão calados para sempre. Mas eu ainda verei, irmãos, com meus olhos, os demônios se calarem para sempre. Quando Deus se vingará dos seus inimigos. Quando Deus se vingará desses demônios que têm arrancado os olhos espirituais de muitos crentes, de muitos cristãos. Deus se vingará deles. Amém. Eu tenho essa certeza no meu coração, irmão, que antes do arrebatamento, irmão, irmã, você vai ver a tua família resgatada, restaurada pelo próprio sangue de Jesus Cristo, pelo próprio
Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Você não perca a tua esperança. Continue confiando Amém. de que Deus te dará os teus queridos, os teus familiares, aqueles que você ama. Deus te dará nas tuas mãos. Amém. Porque Deus deu os inimigos de Sansão nas suas mãos. Verdade. Deus agrupou eles em todo aquele lugar. Ele não estava enxergando, mas ele estava ouvindo. Veja, ele ouviu a derrota de cada um deles. Aquele Deus que ele servia foi exaltado outra vez. Amém. Na sua morte, mas foi exaltado. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Você precisa ter, irmãos, um tanto de Deus na tua vida. Verdade. O irmão Brana disse assim, na mensagem, essa última que veio, deixe-nos ver a Deus. Parágrafo 38, ele disse, havia tanto de Deus no interior. Você veja, havia tanto de Deus no interior que ele podia vê-lo no exterior. Você veja, irmãos, para você ser um homem segundo o coração de Deus, você tem que ter um tanto de Deus no teu interior para refletir o exterior. É verdade. O que está dentro reflete para fora. O Davi ele tinha tanto de Deus na vida dele, dentro do seu interior, que ele exalava para fora. E as pessoas conseguiam ver aquilo. As pessoas sabiam o Deus que Davi servia, porque quando Saul ele se encontrava atormentado, cheio de espíritos maus que vinham para atormentá-lo, eles chamavam Davi. Amém. Irmãos, o mundo hoje está atormentado. O mundo está mergulhado em trevas. O mundo hoje está, irmãos, ele está sendo perseguido. Satanás o persegue. E as pessoas hoje estão se sentindo acuadas, encurraladas. E o que elas fazem, irmãos, quando elas se encontram desse jeito? Elas não pedem oração. É verdade. Irmão, é difícil o culto que não tem pedido de oração por fulano que está com problema de álcool, problema de vício, problema de droga, problema de família, problema de todo o sentido, todas as naturezas. E você vê ali, irmão, Satanás encurralando as pessoas ali fora, e o que elas fazem? Elas buscam socorro em você que é cristão. E eles vão em você e eles dizem, você é da igreja, você vai na igreja, então leva um pedido de oração por mim, por minha família, que eu não estou conseguindo fazer mais nada, eu não consigo por mim mesmo, Deus só que consegue me ajudar. Então você veja, irmão, as pessoas estão buscando uma solução, é em você, porque elas veem o quê? Deus agindo em você. Você tem um tanto de Deus em você que você consegue exalar para fora. Amém. As pessoas vejam, as pessoas enxergam Deus em você. Amém. Aleluia. É isso que o irmão Brana disse. Havia tanto de Deus no interior que ele podia vê-lo no exterior. Bem, esta é a única forma de você conseguir ver Deus. É colocá-lo dentro de você, deixá-lo olhar através de seus olhos e ele se declarará. Amém. Amém. Irmãos, que vida nós precisamos ter. É verdade. Nós precisamos deixar Deus enxergar através de nossos olhos. E quando você permitir deixar Deus olhar através dos teus olhos, irmão, você nunca mais. O irmão Brana disse que ele prometeu a Deus, e ele colocou um crucifixo no carro. Ele disse, Senhor, eu prometo que nunca mais vou olhar para uma mulher que não está decentemente vestida. E se você colocar Deus nos teus olhos, e Ele olhar através dos teus olhos,
você nunca mais, irmão, você terá desejo, sensação, atração de olhar para uma mulher e cobiçar. Mas você diz assim, mas é só o homem que cobiça, a mulher também cobiça. E você também, irmã, precisa ter os olhos de Deus. Verdade. Você precisa ter os olhos de Deus para você ir, irmão, num lugar e você olhar só o que é bom naquela pessoa. Você ir lá naquela família, naquela igreja, e você chegar lá e olhar somente o que é bom. Amém. Ah, mas e se você não tiver os olhos de Deus, você vai chegar lá e você vai olhar com os binóculos dos teus pensamentos, do teu olhar. Você vai olhar, você vai procurar uma irmã que cortou o cabelo, que se pintou, que vive uma vida indecente. Você vai ali, se você não tiver os olhos de Deus, você vai ali com os teus próprios olhos, você vai enxergar. Mas se você tiver os olhos de Deus, você não vai enxergar nada. Às vezes as pessoas olham e dizem para mim, você viu lá aquele irmão lá, visitar os colegas, você viu aquele irmão lá, como é que tá? Eu não vi nada. Ah, mas ele estava assim, vestido assim, não, eu não vi, eu nem sei que cor que estava, não sei. Aquela irmã lá, não sei, não vi, não fui lá para isso. Amém. Irmão, se você tiver os olhos de Deus, irmão, você vai ter olhos santos. Amém. E Deus te mostrará só coisas boas. Amém. Ah, irmão, mas ele fez isso, eu vi ele fazendo aquilo. Irmão, se você tiver os olhos de Deus, você não vai nem entender, você não vai nem querer saber o que ele estava fazendo, o que ela estava fazendo. Mas é preciso Deus, irmãos, você ter um tanto de Deus ali dentro dos teus olhos, você ter um tanto de Deus dentro dos teus ouvidos, para que possa, irmão, você filtrar aquilo que você ouve. Como eu falei aqui no domingo passado para vocês, um cristão ele tem um filtro dentro da sua alma, que não passa nada o que é de errado. Verdade. Para passar alguma coisa de errado, tem que passar pelo filtro. Você tem que romper aquele filtro. E você, irmão, para você fazer alguma coisa errada, que fere o Espírito Santo que está em você, e o Espírito Santo que estava em Davi, veja bem, você terá que passar por cima desse Espírito Santo, você terá que pisá-lo em cima dele. Você terá que pisar em cima do sangue de Jesus Cristo. Para você trair a tua esposa, você precisará passar por cima do seu voto matrimonial. Para você trair a palavra de Deus, você precisa, irmão, ter muita coragem. Você precisa de muito de si mesmo para você trair a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Então veja, irmãos, para você deixar com que algo desça na tua alma e se ancore ali, algo que não é de Deus, então aquilo precisa ser rompido. Você precisa deixar que aquilo se rompa e desça até ali. Oh, irmão, mas se você tem Deus ali, se você colocou Deus ali no trono do teu coração, Ele vai cuidar para você. Amém. E você vai se importar com isso também. E você vai dizer assim, ó, eu não vou facilitar as coisas. Verdade. Às vezes o homem é muito facilitão. Nós facilitamos demais as coisas. Verdade. Eu contei aqui aquela história para vocês daquele homem que havia um rei em certo lugar e ele precisava de um motorista para dirigir a carruagem dele. A carruagem do rei, levar a rainha, levar os seus súditos para passear, e eles fizeram um convite, uma seleção. Se apresentou ali uns 10
homens voluntários, e aquele rei começou a selecionar e chamou o primeiro, e ele disse: como que você é, a tua experiência? Ele disse: olha, eu sou profissional. Ele olhou assim e dizia: olha, se tem assim algum precipício para baixo, eu passo assim, somente com 2 rodas, com a carruagem, e ela passa assim. Eu sou habilidoso nisso que você não sabe. Aí ele deixou de lado, chamou outro, e o outro disse: mas eu sou mesmo, olha, eu ando a 1000 com a carruagem, dou cavalinho de pau, e eu passo isso, eu manobro aqui, manobro lá, e ele foi deixando. E cada um vinha com as suas habilidades. E quando chegou no último, ele levantou, pegou seu chapéu, pôs na cabeça, e estava saindo, porta fora. Ele disse: ei, por favor, volte aqui. Você não vai contar a tua habilidade, a tua experiência? Ele disse: não, diante de todas isso que eu ouvi agora, esses homens habilidosos, treinados, experientes, o que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. Ele diz assim: quando eu vejo um lugar perigoso, quando eu vejo ali um precipício, algum lugar que eu vejo que eu vou cair para baixo, eu faço uma volta maior. Eu corto uma volta e passo bem longe daquele perigo. Então não tenho muita habilidade. Ele disse: é você que eu quero. Amém. É você que eu preciso para conduzir a carruagem do meu rei. Aleluia. Veja, irmãos, Deus precisa de homens que andam longe do perigo. É de homens que não facilitam as coisas, que não andam na beira do abismo. É verdade. Veja, é desses que Deus precisa, é de você que Deus precisa. Veja, irmãos, Davi, ele corria para longe do movimento da sociedade, do movimento, irmão, social. Era ali onde Davi estava longe dos banquetes, das festinhas, dos encontros. Porque hoje tem muito crente social que gosta de ser social, de participar de todas as festinhas que são convidados. E Davi ele era aquele que, aonde tinha as festinhas, ele andava longe. Ele ia lá para a beira do mato, lá, e pegava a sua harpa e ia dedilhar um hino de louvor a Deus. Amém. Irmãos, por isso que ele foi chamado homem segundo o meu coração. Se você quiser ser social, irmão, você não vai ouvir isso. Se você quer ser social, você vai andar a tua vida se arrastando. Davi não queria ser popular, ele queria ser o que ele era. Amém. O que ele foi. E olha a posição que ele galgou. E se você quiser ser popular, você não vai galgar posição em Deus. Nós não vamos galgar posição em Deus. Nós vamos simplesmente ser aquela pessoa que nós somos. Mas se você quiser galgar uma posição em Deus, você terá que deixar os perigos de lado. Você terá que dar voltas. E longe, voltas e mais voltas. Ah, mas aqui é mais perto. Passa por longe. Veja, irmãos, e se você tem uma fraqueza e você sabe que aquilo ali é um perigo, passe por longe. Aquela moça que o irmão Brana contou, que ela tinha se convertido, mas para ir no tabernáculo, ela tinha que passar na frente de um baile, onde ela frequentava. Quem sabe se ela tivesse dado a volta na quadra, ela não tinha caído. Mas ela facilitou, ela passava por ali, e um dia desses ela ouviu uma música. Ô irmãos, quantos crentes que hoje eles têm saudade das velhas músicas. Oh, eu tenho saudade dos Chitãozinhos, Chororó. Eu tenho saudade daquelas velhas músicas. Eu era um galã naquele tempo. Eu era o melhor dançador daquele baile. Veja, gosto de se gabar das coisas, irmãos, das coisas podres do passado.
Eu era um belo, uma bela moça, eu fazia isso, fazia aquilo, eu chamava atenção. E aí, aquela menina facilitou as coisas, e ela passou ali, e de repente ela passando ali, algo chamou-lhe a atenção, uma música que ela costumava dançar. E ela disse: mas eu vou entrar só um pouquinho, vou dar uma olhadinha na porta, e vou ver se ainda encontro algum amigo por aí, dar alguma saudação para ele, ou para ela, ou muitos que eu vejo assim: eu vou lá na boate converter alguém lá. Entende? Aí eu vou lá naquele bar, lá converter todos os bêbados, os que estão ali. Irmão, se você você luta com tudo que há em você, daquela fraqueza, aquele elo fraco, você vai ir lá se expor. E ela deu uma olhadinha na porta, irmão, e daquela olhada, quem sabe alguém chegou ali, uma colega pegou ela pela mão e arrastou ela para dentro. E ela com a Bíblia, o inário, a mensagem debaixo do braço. Já imaginou um crente com a Bíblia, o inário debaixo do braço, entrando num bailão? Aí hoje os pentecostais têm essa aí, mas isso aí é história para boi dormir. Eu entrei lá dentro daquele bailão e converti um rapaz lá. Irmão, que história mais xarope essa. Veja, aí aquela menina entrou, quando ela percebeu, ela estava nos braços do rapaz dançando. Mas ela caiu em si, ela disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ela correu, empurrou ele e saiu. Aonde ela foi? Direto na casa do profeta. E acordou o irmão Brana, na madrugada. O irmão Brana disse: querida, entra aqui. E ela entrou, e o irmão Brana orou por ela. O profeta disse: saiu dela um espírito como um morcego, preto assim, saiu pela janela e foi fora, era um demônio. A menina foi liberta. Por quê, irmão? Porque ela facilitou. Ela brincou com as coisas. Não se brinca com o pecado. Não se brinca com o erro. Não se brinca com essas coisas, igreja querida de Deus. Não se brinca. Porque o diabo te levará mais longe do que você imagina. Os jovens, eles se desviam da igreja, eles dizem: eu vou só até ali. Mais do que ali eu não vou, eu não ultrapasso. O profeta disse: o diabo te levará mais longe do que você pensa. E se você precisar de um barco para ir do outro lado, Satanás tem preparado um para te levar aonde você quiser. Por isso então, irmão, não brinca. Não pensa que o diabo vai te levar somente até ali, ao portão. Não, ele te levará mais longe. E ele é tão ordinário, que ele pega aquela bela moça, aquele belo rapaz, ele só pega para usar e jogar no lixo, todo arrebentado. Esse é o trabalho do diabo. Ele não faz outra coisa a não ser arrebentar um jovem, arrebentar um pai de família, um homem, uma mulher, e depois, irmão, ele vira as costas e deixa ele ali, todo quebrado. Aí quem, irmãos? Aí é só Deus para consertar. Por isso que não é bom, irmão, se afastar para longe e facilitando as coisas. Deixa Deus cuidar do teu caminho. Chama Ele para o teu caminho e diz: Senhor, cuida. E se eu não vou dar conta de cuidar, o Senhor dá conta para mim. Do meu caminho. Que Deus nos abençoe e nos coloquemos de pé. Pai querido e amado, eu te dou graça, Pai, por o Senhor ter sido tão bom para conosco. O Senhor tem nos dado nesta manhã essa alegria, o gozo, a satisfação, e nós podermos, Pai, ouvir a Tua palavra,
de ouvir o teu recado, Pai. Ouvir os teus conselhos. E nós estamos aqui para aconselhar, Pai. Nós estamos aqui para pastorear, para colocar as ovelhas num lugar seguro, dentro do aprisco. Porque os lobos estão aí do lado de fora, os ursos estão do lado de fora, os leões estão do lado de fora, rugindo, tentando quem atragá-la, Pai. Mas que o Senhor possa cuidar dessas ovelhas, o Senhor possa colocar um anjo em cada canto do curral, para que Satanás não penetre o seu nariz ali. Coloque o seu dedo de desânimo, o seu dedo, Senhor Deus, de insatisfação, Pai. Mas que o Senhor ajude a cada um aqui ter alegria, Pai, e prazer, o gozo de poder saber, Pai, que nós temos um Deus o qual nós podemos nos agarrar. Amém. E nos segurar firme, Pai. Abençoa nós. E te agradecemos por essa escola, Pai. E abençoa cada um que entrou por essas portas. Que possamos sair daqui abençoados, melhor do que entramos. E desfrutar do melhor do Senhor. E comer o melhor do Senhor. E beber do melhor do Senhor. Pai, abençoa o Jean que vai voltar para casa. Nesta tarde, Pai, guarda-os na viagem. Sua família, o seu pequenininho, Pai. Que eles sejam ricamente guardados. Que o Senhor os proteja. O Senhor leve com segurança. E todos aqui também, Pai, que voltarão para suas casas agora. Pode o Senhor nos trazer aqui nesta tarde. Outra vez, em nome de Jesus Cristo. Para a tua glória, Pai. Obrigado, Jesus. Amém, Deus Filho. Graças a Deus. Obrigado a todos os irmãos que vieram. Nós temos alguns irmãos que também não vieram, nos comunicaram, mas eles estarão aqui à tarde. Se Deus permitir, estarão aqui. Uns estão viajando, mas os que estão aqui estão vindo na igreja, não é certo? Amém. Então desfrute esse dia na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Até às 18 horas. Com fé no Filho de Deus, a fé que abençoa.